Isso. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus, Jesus conversando com seus discípulos: também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Repito, também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. O nosso contexto atual nos coloca numa situação bastante desafiadora sobre o que é ser igreja hoje. O que significa ser igreja de Jesus, comunidade de Jesus, num contexto de pandemia. Para a Bíblia, o que é igreja? A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas eu gostaria de reforçar hoje para a gente tentar aqui pensar juntos nos desafios de ser a comunidade de Jesus, seja nós aqui do Café na cidade de São Paulo, seja você na sua cidade, no seu estado, como ser igreja atuante hoje. No Antigo Testamento, 2 palavras eram utilizadas quando se falava em reunião, em igreja, que era carral e edá, que significa chamar, indicar ou reunir-se. Especialmente utilizado esse termo nas reuniões da congregação de Israel para a celebração e para a adoração no Antigo Testamento. No Novo Testamento, também os escritores usaram 2 termos. Eclesia, que é de equiléu, significa chamar para fora, convocar, e sinagogue, que foi traduzido para nós no português como sinagoga, que significa reunir-se. O termo eclesia ele é o mais utilizado no Novo Testamento. Tanto quando as escrituras no Novo Testamento vão falando da Igreja Universal de Jesus, que a gente já brincou e já conversamos diversas vezes, que não é a Igreja Universal do Reino de Deus, mas quando a gente fala a partir das escrituras da Igreja Universal, estamos falando de todos aqueles que creem em Jesus em determinada época, em determinada cultura, de todos aqueles homens e mulheres que foram salvos por Jesus. Então se usa esse termo eclesia no Novo Testamento para se referir a essa igreja universal, como também para se referir às várias igrejas locais. E aí o apóstolo Paulo é especialista nas cartas escritas por ele, quando ele se dirige à igreja que está em Corinto, à igreja que está na Galácia, à igreja que está em Éfeso, enfim. Então, isso diz respeito à igreja local e que era também utilizado esse termo eclesia. E o próprio Jesus vai usar também a eclesia para se referir o que é igreja, o que é comunidade. E nesse momento, em Mateus capítulo 18, versículo 20, texto que acabamos de ler, está escrito: pois onde se reunirem, se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu acho maravilhoso porque quando a gente discute o conceito de igreja a partir das escrituras, necessariamente vamos chegar à conclusão de que igreja é reunião, igreja é encontro. Porém, diante da nossa situação atual, uma questão que se levanta fortemente é: se igreja é reunião, se igreja é encontro, como a gente faz para continuar sendo igreja num contexto de distanciamento social, isolamento social e quarentena? Situação que nos impõe
decretos e leis necessárias, importantes, fundamentais e que acabam estabelecendo a proibição dos encontros presenciais. Isto é, todas as igrejas que tinham a possibilidade de ter, de alugar, ou seja o que for, de ter um espaço para os seus encontros, nesse momento estão desativadas, uma vez que há decretos que proíbem esses encontros. Já há, pelo menos aqui no estado de São Paulo, municípios que autorizaram a reabertura das igrejas, lógico, com certo critério, pedindo que só tenha a presença mínima de 1/3 dos membros, situação que, se já estivesse acontecido e não aconteceu na cidade de São Paulo, eu, Clay, por exemplo, não abriria o café. Acho que é imprudente, acho que não é prioridade abrir o espaço físico da igreja e, pelo contrário, eu entendo que esse é um momento de desafio para a comunidade de Jesus encontrar outras possibilidades de continuar sendo igreja, isto é, de continuar se reunindo, de continuar sendo esse ambiente de encontro. E esse desafio colocado para nós hoje é um desafio bastante interessante, porque sem a possibilidade do encontro presencial, a gente tem que ir criando outros ambientes de encontro, outros ambientes de reunião. Quando a gente fala em igreja, a gente tem que considerar alguns aspectos. Por exemplo, esse aspecto que eu falei, que é a Igreja Universal, que é aquela formada por todas as pessoas salvas de todas as épocas e de todas as culturas, que é essa igreja que a gente diz que é a igreja invisível e que a gente nunca tem como afirmar aonde efetivamente está essa igreja invisível, o que significa que há parte da comunidade de Jesus presente em ambientes que não consideraríamos como igreja, como ambientes religiosos, como ambientes em que Jesus está. Isto é essa igreja invisível que não está e nunca estará descrita ou elencada no rol de membros de qualquer comunidade local. Já essas igrejas locais são aquelas justamente que estão em espaços específicos e limitados a um tempo específico da história. Como eu disse, a exemplo das cartas do apóstolo Paulo, quando ele vai falando lá a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, a igreja dos filipenses, a igreja de Deus que está em Corinto, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Escreva a todos vocês que estão em Roma, Romanos capítulo 1, versículo 7, e etc. assim por diante. Essa é a igreja visível. Essa é a igreja que a gente consegue passar um endereço, dar o CNPJ e dizer que ela está localizada ali. O café está localizado como comunidade na Avenida Afonso Celso, número 95, na Vila Mariana, perto do metrô. E o nosso CNPJ, se você pesquisar lá no site da Receita Federal, vai estar também nesse endereço. Há outros dois aspectos da igreja, que é, por um lado, a igreja organização e, de outro lado, a igreja organismo. A igreja organização é o aspecto burocrático da igreja, que tem que atender a regras mínimas e se organiza no seu funcionamento para atender uma legislação vigente de um contexto cultural específico. Ela tem estatuto, ela tem ata, ela tem CNPJ, ela tem inscrição municipal, enfim, ela tem que atender essas questões fiscais, contábeis e federais. Caso a gente optasse pela não organização da igreja, isto não ter o CNPJ, não ter o estatuto, não ter a conta jurídica da igreja, a igreja poderia sim continuar existindo. Ela não depende dessa parte burocrática, dessa parte organizacional, para que a igreja continue existindo. No entanto, eu entendo que a não organização da igreja limitaria a sua atuação no mundo, uma vez que, para várias parcerias que se estabelece e para a implementação da dinâmica de expansão do trabalho da igreja local, a organização formal da igreja facilita e facilita muito. Ou, por outro lado, torna as coisas
menos difíceis, é a mesma coisa. A igreja organismo, ela já é a igreja que a gente chama do corpo místico de Cristo. Ela tem muitos membros e tem membros de todo tipo, que não precisam atender exatamente caso a igreja tenha um regimento interno que diga como ela tem que ser para ser membro daquela igreja. Essa igreja organismo, ela funciona sob o sopro do Espírito Santo. E como diz lá Jesus em João 3,8, o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito Santo. A igreja organismo é o grupo de pessoas que já nasceram de novo e nasceram não só da carne, mas como disse Jesus a Nicodemos, nasceram do poder do Espírito Santo. Participaram, tiveram a maravilhosa experiência de um nascimento espiritual. E aqui nessa igreja organismo, eu costumo dizer que o negócio chega a ser meio bagunçado. Porque a igreja organismo admite gente que geralmente é rejeitada pela igreja organização. Ela salva gente que as convenções não admitiriam. Né? Nela, sendo o corpo de Cristo, todos são igualmente importantes e amados. E aí cito o apóstolo Paulo, na carta dele aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo e se revestiram de Cristo. Não há judeu, nem gentil, escravo nem livre, homem ou mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. A igreja organismo, ela tem uma tendência de escandalizar e de chocar a igreja organização. A igreja organismo, ou seja, o corpo de Cristo, quando cumpre o seu papel, perdoa os imperdoáveis e insiste com gente de quem já desistiram. E aí essa igreja organismo, ela não aceita frases do tipo ele não tem mais jeito, ela não tem mais jeito, não. Essa igreja organismo é uma igreja que respeita o jeito de crer e de descrer de cada um. É a comunidade que acolhe, abraça, ouve, chora junto e celebra também quando os seus participantes, os seus envolvidos experimentam conquistas, experimentam momentos de alegria, momentos de expansão. E é a comunidade que nós do café acreditamos ser a comunidade do pão, dos encontros e dos cafés. Porém, diante disso, de novo volta aquela questão para nós. Diante do contexto do isolamento, do distanciamento, das quarentenas, dos decretos federais, estaduais e municipais que devem ser atendidos, quais os desafios da igreja no contexto de pandemia? E aí, primeiro desafio, continuar sendo a comunidade do encontro, a comunidade da reunião. Insisto, de acordo com as escrituras sagradas, igreja é encontro, igreja é reunião. Não existe igreja no isolamento. Igreja é reunião. Ah, mas como que eu vou sair do isolamento? Você está propondo, Clay, que eu saia na rua, que eu vá me reunir com pessoas? Não, não estou propondo isso. Estou dizendo que, face a essa situação, temos que encontrar outras maneiras. Nós, como comunidade de Jesus e como igreja local café, estamos propondo algumas medidas. Então, temos salas virtuais todas as terças-feiras, temos encontros das 8 da noite às 10 da noite no máximo. Então, cada um vai falando dos seus motivos de oração, em seguida o outro ora, então todo mundo fala e todo mundo recebe a oração. Todas as terças-feiras, das 8 da noite às 10 da noite. Quem tem interesse, a gente divulga amplamente nas redes sociais, envia o link e você entra na conversa e a gente tem um ambiente ali super caseiro naquela sala virtual. Ligações, chamadas de vídeos, orações, tudo isso é possível, tudo isso viabiliza o encontro. Ok, não é um encontro presencial, mas não deixa de ser encontro.
não deixa de ser um ambiente de troca. E quando há esse encontro, quando há esse ambiente de troca, quando Jesus está presente nesse ambiente, a gente pode dizer que a igreja de Jesus está acontecendo, porque ali está acontecendo um encontro. E talvez isso seja um desafio muito grande para cada um de nós, crente, individualmente, a gente pensar o quanto a comunidade de Jesus é importante para nós ou descobrir talvez que nunca foi importante para nós. Porque se você usa como desculpa a possibilidade, ou melhor, a impossibilidade do encontro presencial para não estar junto com a sua comunidade, o que significa, na verdade, é que para você não é importante a comunidade. Em algum momento, a comunidade de Jesus, a bênção do encontro, a bênção da reunião, deixou de ser importante para você. E por conta disso, isso é um sinal super delicado que vai indicando de que você vai deixando de ser igreja. Insisto, não sou eu, é a mensagem de Jesus. Igreja é encontro, igreja é reunião. Então, se a tua comunidade, de onde você estiver, está oferecendo possibilidades de encontros virtuais e você não está afim e você não quer estar junto, não precisa ser junto com todo mundo, mas 2, 3, trocando ideia, orando junto, pensando junto em algumas questões, falando sobre a vida, você está deixando de ser igreja, você está fazendo o que o escritor aos Hebreus disse, que em situação de dificuldade, como estava passando aquele público dos hebreus ali na carta do Novo Testamento, ele diz, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Esse é o tempo de a gente fortalecer essa mensagem, não deixe de congregar. Ah, Clay, mas eu não posso ir no presencial. Eu tenho certeza que há várias opções virtuais, remotas, que podem proporcionar para você a possibilidade do encontro. Sem o encontro, você deixa de ter a vida comunitária. Se você está usando esse período de quarentena para ter férias dos irmãos, você está se afastando daquilo que é a comunidade de Jesus. A comunidade que Jesus estabeleceu. Clay, mas que papo é esse? Você está falando de regras. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo da minha compreensão da Escritura. Eu estou dizendo que o diabo é sujo e que o diabo usa de estratégias para esfriar a fé no teu coração, para fazer com que você vá assumindo a postura de não comprometimento com o grupo no qual você está inserido, com não comprometimento com a comunidade de Jesus que está no seu entorno. E você vai se afastando, você vai se distanciando e vai achando isso normal, quando na verdade isso vai causando um prejuízo na construção da sua espiritualidade. Então, os decretos que proíbem os encontros presenciais não são desculpas para que a gente não viva a vida comunitária. Graças a Deus, insisto também nesse ponto, a gente tem as várias redes que vai nos possibilitando esses encontros. Aqui no café, por exemplo, a sua igreja certamente tem outras estratégias, a gente criou agora esse café da tarde virtual. Então, aos domingos, 5 da tarde, a gente fica das 5 às 6, trocando ideia, tomando um cafezinho, comendo um bolinho e falando sobre a vida. Isso é ser comunidade. A gente não precisa do prédio. Não precisamos do prédio. A gente pode ser comunidade uma vez que há impossibilidade do acesso e do contato presencial, a gente encontra outros meios para estarmos juntos. Um segundo desafio da Igreja de Jesus no contexto de pandemia da Covid-19 é pertencer à cidade enquanto sinalizamos o Cristo. Isto é, a dor da cidade necessariamente é a nossa dor. Né? O caos da cidade é o nosso caos. A desigualdade social aumentada, potencializada, é a responsabilidade nossa. Essa semana, ouvindo uma palestra do Paulo Borges Júnior, um pastor da igreja Água e Luz, eu acho, se eu não estiver enganado, lá de Goiás, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, não é momento da igreja ficar, enquanto organização,
buscando reclamar os seus direitos de abertura e de acesso ao público. Não é esse momento. É o momento da Igreja de Jesus, frase dele, que eu estou pegando, assumir a sua responsabilidade, ainda que a própria comunidade de Jesus diretamente não tenha sido culpada do que está acontecendo. A comunidade de Jesus tem que se engajar naquilo que está acontecendo no seu entorno. A gente não pode viver numa bolha como se tudo estivesse ok, quando a nossa cidade está desabando, quando o sistema público de saúde está chegando ao seu colapso. Quando aqueles que estão na nossa cidade, no nosso entorno, não estão conseguindo o básico necessário para viver. A igreja, ela tem que ser igreja na bênção do encontro, mas tendo em vista o seu envolvimento. A igreja precisa estar enraizada no mundo. Durante muito tempo, no meio protestante evangélico brasileiro, a gente foi aprendendo exatamente o oposto. De que a igreja tinha que estar protegida do mundo, de que a igreja tinha que estar quase como que um ambiente fechado, protegido à parte do mundo. Uma bolha se criava quando alguém aceitava Jesus ou era alcançado por Jesus. Isso é uma compreensão equivocada do evangelho. Porque quando Jesus orou por seus discípulos e por nós, em João capítulo 17, ele ora e fala: Pai, eu estou enviando eles ao mundo. Seja com eles, livra-os do mal. Que eles sejam essa reunião, esse encontro no mundo. Que eles, os meus discípulos, a igreja de Jesus, João capítulo 17, depois leia. Que eles façam isso, que eles sinalizem o teu reino. Que o mundo, ao olhar para a igreja de Jesus, reconheça que eu fui enviado pelo Senhor. O papel da comunidade de Jesus é se misturar com o mundo. É se misturar com a realidade onde a igreja está inserida. Não é ficar preocupado só com e a igreja, quando vai voltar a se reunir. Isso é o que menos importa. Desculpa, eu particularmente, para mim o que menos importa é quando a gente vai voltar a se reunir no contexto presencial. E entendo que tem a ver com o contexto do café. Essa semana, conversando com um pastor amigo que trabalha com refugiados na zona leste de São Paulo, para ele é difícil, porque os membros da igreja não têm acesso à internet. É uma realidade muito simples. Eles sim têm urgência. Não é o nosso caso hoje aqui no contexto do café. Mas qual é a realidade da tua comunidade? Qual é a realidade da sua cidade? E o quanto você está disposto a se envolver nessa realidade e participar da solução e se responsabilizar pelo que está acontecendo no teu entorno ou não. Se falta comida para o teu vizinho, é responsabilidade tua. Ah, Clay, mas eu não sou culpado por isso. Não é essa a questão. Insisto e faço uma paráfrase da pontuação do pastor Paulo Borges Júnior. Então, ainda que você não tenha sido culpado diretamente, a responsabilidade é sua, porque está aparecendo diante de você. E tem um texto que eu gosto muito, e eu vou lê-lo aqui, Marcos capítulo 8, versículos do 1 ao 10, Marcos capítulo 8, versículos do 1 ao 10, olha o que diz a palavra de Deus. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu, e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente. Olha o que Jesus disse aos discípulos: tenham compaixão dessa gente. Eles estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, eles vão desmaiar no caminho. Eu não posso mandar esse pessoal embora. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Os discípulos falaram: Senhor, o Senhor está dizendo que tem compaixão desse povo, que eles estão com a gente aqui há 3 dias, que se o Senhor os liberarem agora para os mandarem embora, eles vão desmaiar pelo caminho. Mas, Senhor, a gente está num lugar deserto. Senhor, perguntaram os discípulos a Jesus:
Como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Não tem nada aberto. O comércio está fechado. A gente não tem onde comprar. Olha o que Jesus perguntou aos discípulos: quantos pães vocês têm? Pergunta dos discípulos foi: Senhor, não temos onde comprar. E Jesus faz a pergunta para eles: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. A gente tem 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Depois, os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos no barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Então, perceba que o que Jesus estava propondo ali foi de muito difícil compreensão para os discípulos. Eles pensaram: Jesus, entendemos a sua compaixão, mas assim, a gente não tem onde comprar. Jesus falou: o que vocês têm? Em nossa situação atual, é possível que alguns de nós fiquemos assim mais resistentes em relação a contribuir, ao compartilhar, ao participar de ações concretas para viabilizar a sobrevivência daqueles especialmente menos favorecidos. E a gente pensa: Senhor, e a gente responda para Jesus, porque essa convocação continua. Jesus está perguntando hoje para a gente, comunidade de Jesus, filhos e filhas de Deus em toda a terra, diante da pandemia, o que vocês têm, o que vocês podem fazer pelo mundo, o que vocês podem fazer para reduzir o sofrimento do mundo, o que vocês podem fazer para diminuir a desigualdade social e a miséria na sua cidade, o que vocês têm? E talvez a gente responda assim: eu tenho um pouco e eu tenho medo de dividir, porque talvez eu fique sem isso para mim. E aí Jesus insiste: o que vocês têm? E o que Jesus pede é o que a gente tem. Jesus não está pedindo que a gente faça o que é impossível a gente fazer, mas Jesus está pedindo que a gente faça alguma coisa. Ficar inerte, ficar à parte da situação que está acontecendo no nosso entorno, fechar os olhos para a nossa cidade, fechar os olhos para a nossa realidade e ficarmos só preocupadinhos com retomar nossas reuniões presenciais, isso não é evangelho de Jesus, isso não é cristianismo. O que Jesus está perguntando para nós não estou perguntando se o comércio está aberto ou está fechado, eu estou perguntando o que você tem e como você pode ajudar para que essas pessoas não desmaiem. O que a gente pode fazer, como colocou a irmã Andréa ali, o que a gente pode fazer para reduzir o sofrimento do próximo? Essa deve ser a pergunta que está no teu coração, no nosso coração. E ainda que você, aí no teu coração e na tua mente, você esteja respondendo: eu não posso, eu vou dizer: é mentira. Alguma coisa você pode, alguma coisa eu posso. Não existe não poder nada. O convite do Evangelho de Jesus é a Igreja de Jesus, representada pelos filhos e filhas de Deus em todos os lugares, em todas as épocas, tem o papel fundamental de colocar aquilo que tem à disposição do reino de Deus. É isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. O que vocês têm? Senhor, eu tenho 7 pães. E depois descobriram que tinha alguns peixinhos. É isso. É desse pouco que você está dizendo que tem, que o milagre pode acontecer. O milagre da solidariedade pode acontecer a partir da comunidade de Jesus, não porque ela tem um saldo alto na conta, mas porque o pouco que ela tem, ela reparte, ela se reparte. Reter nesse momento é combater exatamente o Evangelho de Jesus, a proposta do reino de Deus de partilha. Não estou convidando ninguém à irresponsabilidade. Eu estou convidando a todos vocês para experimentarem o milagre da partilha. E a pergunta de Jesus para nós é: quantos pães nós temos? Quanto a gente tem para ajudar aqueles que mais precisam nesse momento? E aí um terceiro desafio é a gente se organizar para atender a legislação enquanto priorizamos
a igreja é organismo, um corpo de Cristo acima de tudo. Repito, não temos urgência para o retorno às reuniões presenciais. A nossa prioridade deve ser a justiça, que só é possível com a expansão do reino de Deus. E a expansão do reino de Deus não depende de prédios abertos. A expansão do reino de Deus não depende de um endereço fixo. Se nós acreditávamos nisso antes da pandemia, esse é o momento de reinvenção do nosso conceito do que é a Igreja de Jesus e do que é a igreja contextualizada. A igreja não precisa de prédio de endereço fixo para estar em atuação. Não precisa. Não é tempo, como eu já falei, de exigir direitos como organização, querendo liberação para que as reuniões aconteçam. Frente evangélica, bancada evangélica, lutando para que os templos sejam abertos para a manutenção de poder dos jatinhos dos grandes líderes das principais igrejas midiáticas brasileiras. Isso é luta pela manutenção do poder. Isso é obra, inclusive, do diabo, e do diabo que está no ser humano. Não deveria ser essa a preocupação das igrejas evangélicas e das igrejas cristãs brasileiras. Não é a urgência para a reabertura dos templos para aumentar as ofertas. Não é isso. Não é isso. Nós do café também precisamos de oferta. A gente continua com despesas fixas. A cada domingo peço sim para vocês, tendo em vista que a gente tem uma manutenção a ser cumprida, está aí a conta da igreja que precisa sim receber depósitos para que a gente consiga cumprir o nosso papel, inclusive de ajuda àqueles que mais precisam. Mas entre fazer a sua doação para o café ou fazer a sua doação para alguém que está com uma situação emergencial no teu entorno, prefiro que você faça para ele. Mas, Clay, e se o café não tiver saldo? Se não tiver saldo, a gente entrega o espaço. E quando passar essa crise, a gente descobre o que a gente faz. Mas a prioridade é o cuidado com pessoas. A prioridade é o cuidado com pessoas. Não é a manutenção da igreja como organização, mas é a sustentação e o fortalecimento da igreja como organismo, como corpo de Cristo vivo habitando o mundo, por meio de homens e mulheres que foram alcançados pelo poder de transformação do Evangelho de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, dispostos à partilha, dispostos a dividir o seu coração com aquele que sofre. Clay, não tenho dinheiro, mas você pode fazer uma ligação, pode fazer uma chamada de vídeo. Não consigo ajudar com a cesta básica, mas pode ajudar com 1 quilo de feijão, com 1 quilo de arroz. Esse é um tempo da gente olhar para dentro de nós e revisar o nosso modelo de espiritualidade. Porque os nossos atos e ritos religiosos ficaram impedidos por decretos necessários para combater o aumento da curva da proliferação do vírus. Mas a nossa espiritualidade verdadeira, como diz o apóstolo o apóstolo Tiago, que é ajudar os órfãos e as viúvas, não ficou impossibilitado. O aspecto da religião verdadeira não foi paralisado para a igreja de Jesus. Enquanto o nosso foco estiver na reabertura dos espaços públicos de acesso para celebrações públicas, o nosso foco está distante do que é o reino de Deus e a vontade de Deus nesse momento. Jesus olhou para aquela multidão, mais de 4.000 pessoas, e disse: eu tenho compaixão deles. Se eu mandar esse povo embora agora, eles vão desmaiar. Eu tenho compaixão deles. A gente tem que fazer alguma coisa por eles agora, não é lá na frente. Ah, mas Senhor, mas eu estou com a redução de salário. Não importa o que você tem. O que você tem. É tempo da gente participar da dor e da restauração do mundo. Mais do que nunca, a igreja está misturada com o mundo. Para reduzir o sofrimento. Para ser instrumento de Deus para consolar enlutado. Para consolar quem sofre. Para ser abraço de Deus. Para ser o olhar de Deus sobre os menos favorecidos.
para ser olhar de misericórdia, para ser olhar de cura, para ser olhar cheio de amor. Esse é o tempo da Igreja de Jesus militar como organismo vivo, corpo de Cristo, tendo o próprio Cristo como nossa cabeça. E foi tendo em vista isso que Jesus disse a Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro. Você, Pedrão, você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre a tua afirmação de que eu sou Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. A pandemia, o coronavírus, não pode prevalecer contra a igreja de Jesus. Pode limitar a atuação organizacional da igreja, a atuação local em termos de organização da igreja. Mas a igreja universal, espiritual, corpo de Cristo, a verdadeira a religião, atuando e sendo exercida em solidariedade, isso não pode ser limitado por nenhum decreto. Enquanto muitos de nós estamos usando como desculpa essa impossibilidade de sairmos de casa, de termos contato direto com as pessoas, é como se Jesus estivesse olhando para cada um de nós, cheio de amor, graça e compaixão por todo mundo e pela nossa cidade, perguntando: quantos pães você tem? O que você tem que pode ajudar os outros? Senhor, eu tenho escuta, eu posso escutar pessoas. Legal, eu vou abençoar a tua escuta, mais ainda. Senhor, eu tenho recursos, eu posso colocar à disposição de frente de ações sérias para ajudar pessoas que não têm alimento. Então Jesus olha e fala: me dá aí esses teus recursos que eu vou abençoar e multiplicar em solidariedade. Aí você diz: Senhor, eu tenho compaixão, eu realmente eu consigo dar abraços virtuais por meio de ligações, de chamadas de vídeo, e Jesus olha para você e diz assim: eu quero essas ligações, eu quero essas chamadas de vídeo, eu vou abençoar a solidariedade das tuas chamadas de vídeo, a solidariedade das tuas ligações. Eu vou abençoar, eu vou multiplicar. A multiplicação não é só de pão, a multiplicação é de vida, a multiplicação é de esperança. É a expansão do reino de Deus em contexto de crise. Nós do Café, em meio à pandemia, seguimos e desejamos seguir em torno da cruz de Cristo, desejando ter amigos, ser comunidade e vivermos em fé. Que Deus em Cristo nos abençoe, não somente hoje, mas para todos sempre. Para todos sempre. Amém?